Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui novamente para mais uma aula de geografia e, dando seguimento à apostila 4 do primeiro ano, vamos trabalhar com o tema petróleo no mundo, né? Então, petróleo, um tema, né, que já gerou tanta polêmica no mundo, na história da humanidade, né? Motivou direta ou indiretamente guerras, né? Ainda é um recurso bastante importante para a economia mundial. Sobre o recurso em si, sobre a fonte de energia. Então, é uma mistura de substâncias oleosas, inflamável, geralmente menos densa que a água, com cheiro e coloração que pode variar de incolor até castanho claro a preto, né? Então, o petróleo é uma fonte de energia, uma matéria-prima para a obtenção de muitos outros produtos transformados, né? Os chamados derivados de petróleo, gasolina, diesel, plástico, parafina, né? Nafta, querosene. Então, uma infinidade de produtos podem ser produzidos, né, a partir dessa matéria-prima, dessa fonte de energia, ok? Então, eu coloco no primeiro tópico, abordando um pouco, né, rapidamente aqui uma história do petróleo, que é esse hidrocarboneto, ele está em vias de perder a hegemonia. Por que eu digo isso, né? Principalmente nas principais montadoras, né, já está se fazendo carros ou híbridos ou carros elétricos. Então, nós passamos por, né, discussões relacionadas à questão ambiental, né, um problema que está posto como um desafio para nós é o aquecimento global. Então, muitas empresas já estão alterando, né, a energia que vai movimentar seus produtos. Então, os carros elétricos já quase são uma realidade, ou os carros híbridos, não é? Então, acredita-se que em 20, 30 anos, muitas economias já vão ser chamadas de carbono zero. Significa que elas não vão mais, né, se voltar para o uso desse recurso tão importante que ainda é o petróleo. Isso são previsões, né? Não sei se de fato acontecerá, né? Ou acontecerão, não é? Então, sobre o petróleo, né? Ele tem um uso desde a antiguidade. Então, do petróleo se usava para fazer asfalto, para fazer betume, para fazer arma, para passar, envolvendo alguns barcos. Acredita-se que barcos fenícios, né, eles passavam petróleo na parte de fora do barco, do casco, para que o casco fosse mais resistente, né? Então ele tem uso, né, na história, mas são usos menos convencionais como nós temos, né, principalmente no século XX. Né? A primeira vez que o petróleo foi utilizado para fins industriais foi em 1859. Desde então ele só ganhou importância, né? Por quê? Porque os carros, né, o petróleo se torna uma fonte convencional, né? Ele foi universalizado nos veículos. Então, derivados de petróleo foram, né, utilizados em todos os veículos, né? Aviões, trens, né, veículos particulares, caminhões, ok? Então, a demanda pelo petróleo, ela só aumentou, ok? Então, a oferta pode ser que tenha aumentado, mas a demanda, né, ela aumentou muito mais, ok? Então, até 1950, algumas poucas empresas, né, dominavam o ramo de petróleo, que eram as chamadas sete irmãs: Shell,
British, Dutch, Royal, né, Total, algumas empresas do segmento que literalmente subjugavam governos nacionais, né? Isso foi quebrado quando foi criada a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E muitos dos países da OPEP são países árabes. E aí vai estar relacionado com uma coisa que vocês vão estudar muito mais para frente, que é, por exemplo, a questão judaica, palestina, né? Então, uma tensão entre o Ocidente e os países, né, do Oriente Médio. Então, uma tensão muito grande, né? Por exemplo, o Irã. E aí nós vamos ter esse monopólio das sete irmãs quebrados por empresas estatais que vão surgir, né, nessa organização chamada OPEP, certo? E que a maioria dela são países que na época eram países do terceiro mundo. Então a OPEP ainda detém, né, os países da OPEP, grandes reservas, né, de petróleo no mundo. Então aqui alguns países da OPEP, né, Venezuela, Equador, Nigéria, Gabão, Angola, Argélia, Líbia, Arábia, Irã, Kuwait, Catar, Emirado Árabe e Iraque. Então percebam que muitos, né, eram países que no passado eram países, né, pobres, mas hoje não pode ser mais considerados países pobres, né, como Kuwait, Arábia Saudita, Emirado Árabe, Catar. São países bastante ricos, ok? Então, muitas dessas áreas de petróleo eram áreas que antigamente eram áreas de fundo de mar, né? Ou áreas de lago, como a Venezuela. A área de maior exploração de petróleo na Venezuela é no Lago Maracaibo. Então, né, uma área lacustre. Então, a Venezuela, né, por incrível que pareça, apresenta uma das maiores, se não a maior, reserva de petróleo do mundo. Então, o petróleo ele passou a ser, né, ao longo aí do século XX, um produto de importância global. A sua falta representava, né, um abalo astronômico gigantesco na economia. Então, eu cito para vocês aí o principal deles, o choque do petróleo, quando vai haver uma tensão entre os países árabes e o Ocidente por conta da questão palestina, que nós vamos estudar muito mais para frente, né? Mas significa que com o fornecimento do petróleo comprometido, né, ou cortado, ou em cota, né, a economia dos países ocidentais ela foi abalada, ela foi afetada. Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, o Brasil foi um dos primeiros países a usar álcool etanol, né? Aqui no Brasil, a alternativa do etanol se deu por conta desse choque do petróleo, que aconteceu em 1973. Então, o governo militar da época desenvolveu o pró-álcool, né, como se fosse uma matriz energética alternativa ao petróleo que movimentaria aí a frota de carros ou parte da frota de carros do Brasil. Hoje, por exemplo, nós temos no Brasil, né, os carros flex, que podem ser movimentados tanto por gasolina quanto por álcool, né? Então é uma herança, né, dessa questão do pró-álcool. No caso também do Brasil, a apostila aponta que o Brasil ele é autossuficiente por conta da descoberta do pré-sal, certo? Isso não pelo menos a partir do que eu li, né? Esse não é um assunto que vocês sabem que não é uma especialidade minha, mas a partir do que a gente lê, o que acontece, né? A reserva do pré-sal ela é gigantesca, só que é um petróleo em grande profundidade. O que representa isso? Pela tecnologia e pela técnica que a Petrobras tem, se o barril de petróleo ele está abaixo ou $20 ou abaixo de $20, é inviável a exploração desse recurso. Vai ficar mais caro explorar do que você tirar o recurso. Então fica mais caro para trabalhar, ele fica inviável economicamente.
certo? Não haverá lucro a partir da venda desse recurso por conta dos custos da produção. Então, né, nós somos suficientes no quesito exploração, mas no quesito refino, não. Tanto que nós, né, importamos petróleo refinado e às vezes exportamos petróleo bruto. E isso é muito ruim, porque nós importamos um produto muito mais caro do que nós vendemos. Então é preciso, né, investir aqui no Brasil em mais refinarias de petróleo, que é aquela etapa de transformação do produto, né, de matéria-prima para um produto pronto para uso, a gasolina, o diesel, né, a querosene, etc. e tal. O uso do petróleo por setor, né, o transporte, né, aí abarca quase 64%, produção de matéria-prima como derivado, né, 16%, a indústria 8% e outros 11%. Então o transporte ainda é a principal demanda do petróleo. As maiores reservas do mundo, então vejam, né, estão na Venezuela, na Arábia Saudita e no Canadá. Então olha que interessante, né? E também grandes reservas Estados Unidos, Brasil, né, muitos países, né, no caso do Oriente Médio, né, o Irã também, né, a Rússia, são países importantes. E aqui eu separei para vocês alguns dados interessantes, né? Vejam aqui os maiores produtores de petróleo, né, em 2010. A Arábia Saudita era o principal, depois os Estados Unidos, depois a Rússia. Top 3, esses três aqui. E aí vejam os maiores exportadores de petróleo: Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes. Veja que os Estados Unidos é um grande produtor, ok? Agora aqui, ó, o maior consumidor de petróleo, Estados Unidos. O maior importador de petróleo, Estados Unidos. Então vejam que é interessante. Os Estados Unidos são grandes produtores. Ele é o segundo maior produtor. Só que ele é o maior importador de petróleo. Certo? Ele consome, produz e importa. Então mostra como que a economia dos Estados Unidos depende de petróleo, assim como a China, olha. A China e o Japão. Então são três economias que ainda dependem muito, né, de petróleo, de consumo de petróleo. O Japão é um país que não tem petróleo no seu território. Então ele tem que importar todo o petróleo que ele consome, certo? Então veja que interessante, né? O Brasil é um grande consumidor, né? Mas quando a gente pensa em produtor, o Brasil ele está aqui em 11º, ó. Olha que interessante, a Venezuela possui a principal reserva de petróleo do mundo, certo? Só que olha a produção como é baixa. Mostra então que a empresa venezuelana, lá, a estatal venezuelana, ela está com tecnologia obsoleta, certo? Ela é mal administrada, ela é mal gerida, a empresa precisa de renovação tecnológica, técnica, de pessoal, tá certo? Então é isso, galera. No que toca, recomendo que vocês assistam aí no YouTube, deve ter um documentário sobre a história do petróleo do canal History Channel. É bem legal, tá? É bem interessante, eu já assisti, né? E assistam aí filmes, como saiu um filme recente chamado Vice, que mostra toda a ação do governo de George W. Bush no Iraque por conta de interesses veiculados aí relacionados com a indústria do petróleo. Então, né, às vezes o petróleo ele pode parecer como uma bênção para um país, mas na verdade ele é uma maldição, né? Porque ele
ele se torna objeto da cobiça de vários países do mundo. Ok? Então é isso, né? Uma aula mais curtinha hoje. Valeu, abração e até mais.